Você está assistindo ao Educação em Rede, que hoje aborda o fenômeno do bullying nas escolas. Nos últimos anos, uma versão virtual do bullying vem crescendo nas redes sociais, o cyberbullying. Os especialistas afirmam que essa forma de perseguição é ainda mais cruel e danosa para o alvo, pois os ataques não se restringem ao espaço escolar. Em qualquer lugar e a qualquer momento, ele pode sofrer um ataque. Maria Tereza, você inclusive fez um livro sobre esse assunto, né? Na verdade, dois. Primeiro escrevi A Face Oculta, que é uma história de bullying e cyberbullying, que é uma história baseada em fatos reais, está sendo adotada pelas escolas nesse segmento do Fundamental 2, né? E depois escrevi Bullying e Cyberbullying, o que fazemos com o que fazem conosco, que é um livro teórico prático. Mostra pra gente a capa do livro. Para pais, educadores e alunos do ensino médio, que fala sobre a caracterização desses fenômenos e também sobre a construção de projetos de combate ao bullying na parceria família-escola. E o que você estava falando... As escolas estão atentas para o cyberbullying? Nem sempre, mas precisam estar, porque às vezes o episódio não acontece dentro da escola, está no computador da casa, no seu celular, etc., mas repercute na escola, né? E o cyberbullying é terrível, porque são 7 dias por semana, 24 horas por dia. Numa abrangência enorme. Compara a ataques terroristas, porque não se sabe quem é o inimigo, a face oculta, né? De que forma ele vai se manifestar, e tem uma plateia instantânea e gigantesca. Então, isso é avassalador. E o que se faz com essa história? Os trabalhos de prevenção. Da mesma maneira que a gente trabalha a rede de relações e dentro da questão do bullying, o uso responsável da tecnologia e a autoproteção, a percepção dos riscos. Isso é fundamental. De forma prática, Maria Tereza, como é que pode ser feita essa prevenção? Olha, existem vários trabalhos, inclusive ONGs, que orientam pais e educadores com relação a essa questão do uso responsável da tecnologia e da percepção dos riscos. Isso é fundamental. O que acontece é que muitas vezes em casa, os adolescentes ou até crianças se trancam lá com seus celulares e computadores, e os responsáveis não têm a menor noção do que se passa na praça pública do ciberespaço. E é por conta de uma distorção de conceitos. Estamos respeitando a privacidade. Mas os pais são responsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos. Eles têm que saber por onde eles andam, com quem vão, etc. e tal. E eles precisam acompanhar e minimamente conversar sobre a questão da autoproteção e do uso responsável da tecnologia. Então, essa questão do respeito. A educação em valores é básica em todo o programa de prevenção, tanto do bullying quanto do cyberbullying. E você, Mércia, como é que você observa isso? Eu observo como um fenômeno difícil mesmo. Esse é o mais, para mim, é o mais difícil, que ele extrapola as vivências no espaço escolar e traz para a escola também um desafio que é justamente o do acompanhamento. Assim, como os pais acham que a privacidade do menino é estar no seu computador e se esquecem, como disse a Tereza, se a web é uma praça, é uma rua, é um outro estado, é um outro país, eu vou permitir que meu filho viaje sozinho para esses lugares? Eu permito? Então, não há muita diferença entre o que eu permito ele fazer fisicamente e o que eu permito ele fazer na web. Eu preciso acompanhar. Tem uma discussão de uma ONG, que é a SaferNet, que é justamente essa. Você deixa seus filhos na praça, você deixa o seu filho de 6, 7 anos sozinho numa praça movimentada, por exemplo, você deixaria ele sozinho na Cinelândia? Né? Há crianças que não têm efetivamente famílias e que estão rodando a rua, né? Mas esses muitas vezes não têm um celular na mão. Mas normalmente os nossos filhos que têm um celular na mão, nós vamos deixá-lo lá na praça sozinho. Nós deixamos eles viajarem sozinhos para outros estados e países. Como eles fazem essa viagem? Não fazem acompanhados, não fazem ciceroneados. No caso dos adolescentes, seria o que então? Fazer um controle, um bloqueio ao acesso? Com o adolescente,
só o caminho do diálogo, porque o adolescente, ele está testando os conceitos que ele vem sendo trabalhado durante a sua infância. Mas, normalmente, ele faz também uma testagem disso, né, em relação aos pais. Meu pai falou que tem problema de eu ir nessa festa. Mas ele não sabe de nada, não tem problema para eu ir na festa. Ele testa e vai na festa. Pode acontecer problema, pode não acontecer problema. Então, esse estar próximo também é abrir um diálogo muito intenso. A escola precisa abrir esse diálogo intenso, porque o campo das relações, né, para fazer prevenção, não há como fazer monitoramento de web, como é que a web está sendo usada pelos alunos. Complicado. Mas há efetivamente que estabelecer um campo de diálogo que permita que as discussões sejam travadas com todos os alunos, que esse campo de responsabilização seja efetivamente discutido, porque há uma certa descontinuidade, né? E isso é geral na sociedade, com relação à responsabilidade que você tem pelos seus próprios atos. Os atos, eles implicam responsabilidade, né? Então, essa é uma questão difícil. E outra situação é que a escola também tem que pensar, assim como a Maria Tereza coloca, o que eu faço com o que fazem comigo, que isso é muito positivo, né? Na hora da reflexão, que é a história do menino, bom, um pode me chamar de gordo, não, realmente eu estou gordinho, é uma questão de crítica. E as diferenças podem ser apresentadas assim e ser construtivo na hora de observar sobre o comportamento do outro. Isso é importante. Daí a importância do conflito na constituição dessas subjetividades da própria sociedade, porque ela é promotora de mudanças. Agora, quando se trata de cuidar das pessoas, de me relacionar de modo responsável com as pessoas, aí eu tenho que ter outros sentimentos, outros valores, outras preocupações. Esse debate é um debate que também tem sido apresentado para as nossas escolas e deixando as escolas impotentes. Então, as escolas também precisam pensar o que eu faço com o que fazem com as escolas, né? Porque há uma tendência a dizer que na escola que vai acontecer bullying. Muitas vezes toda a estrutura do bullying e o cyber vai detonando isso, vai trazendo isso para a pauta, que muitas coisas não estão ali circunscritas no espaço escolar. Embora não está no roteiro, né, Mércia? Embora a escola tenha, refletem nele, e a escola tem esse compromisso de compor esses espaços de redes, de relações e de instituições que vão reverter, que vão trabalhar no sentido contrário, né, de forças. E até na questão do desenvolvimento da empatia, do entendimento do outro, do ponto de vista do outro, de se colocar ali no seu lugar. E hoje, pela neurociência, a gente sabe que os nossos neurônios espelhos estão presentes desde 1 ano e meio de idade. Então, na educação infantil já começa esse trabalho, que vai se desenvolver no decorrer da infância e da adolescência. Pois é, e esses jovens que a gente viu na reportagem fazem parte da rede de adolescentes promotores da saúde, né? O REP da saúde. Essa ideia de que se deve promover um diálogo entre pares é uma boa arma de combate ao bullying? Muitas vezes sim. E muitas vezes a construção dos programas de combate ao bullying tem partido dos próprios alunos. Se um tem habilidade para fazer um vídeo difamatório, um ataque de cyberbullying, esse mesmo pode ter a habilidade de fazer um vídeo sobre os efeitos do cyberbullying e apresentar para a sua comunidade. Então, essas competências, quando há esse incentivo ao protagonismo juvenil, como a Mércia estava falando, isso pode dar resultados espetaculares. E provavelmente, na hora que o Lauro comenta, ela não demonstra ter tantos danos, porque
a jovem que relatou ter sofrido bullying e até ter sido acompanhada pelo agente da escola até o ponto do ônibus. E ele fala assim, ela fala disso bem, com tranquilidade, ele fala dos efeitos. Das melhores soluções é justamente dar voz aos jovens, por isso que eles assumam a coordenação. Por isso que o trabalho coisas. com círculos restaurativos é tão interessante. São as rodas de conversa que se fala sobre os sentimentos, sobre o que cada um sente na relação. A gente vai perceber, nossa, eu não imaginei que a minha ação pudesse causar esse efeito naquele outro. Mas através dessa conversa sobre o que se passa nas relações, muita coisa pode ser esclarecida e transformada. Ou seja, temos que dar voz a esses jovens, né? Claro. Temos. Maria Tereza Maldonado, Mércia Cabral, muito obrigada por essa ótima conversa.